Ora, muito boa tarde a toda a gente. Ahm, Bem-vindos à oitava edição do Engenharia em Discussão. Obrigado por terem registado, obrigado aos nossos membros do painel e ao nosso moderador. Ahm, É esta a oitava edição do Engenharia em Discussão, vamos no terceiro ano já. E o I3S Portugal tem todo o gosto em trazer estas discussões, ainda que no formato online, mas sempre acesas como se fossem formato presencial. Portanto, estão todos bem-vindos a esta nova sessão. Hoje vamos discutir a digitalização e transformação digital, e os seus impactos nas pequenas e médias empresas, em específico no mercado de Portugal. Entretanto, passarei a palavra ao moderador da sessão de hoje, Sérgio Lopes, quem irá conduzir o resto da sessão. E uma boa sessão a todos. Ok, obrigado, Iga. Antes de mais, agradecer a presença a todos, nomeadamente aos oradores do painel, e fazer aqui um pequeno enquadramento. Portanto, trata-se de uma sessão que é feita como resultado de uma joint venture entre as atividades profissionais, as atividades estudantis e as atividades técnicas. Eu sou o coordenador das atividades técnicas do I3SPT, o Igor é o coordenador das atividades estudantis do I3SPT e depois falta aqui o Pedro Assunção, que é o coordenador das atividades técnicas. O que nós fazemos é organizamos estes eventos em conjunto e tentamos abranger as temáticas de forma a terem relevância para estes três vertentes. Neste contexto, hoje o tema, vamos falar aqui da digitalização e transformação digital, ou, digamos, da transição da digitalização para a transformação digital, sem confundir que são coisas distintas, com um foco muito direcionado para aquilo que é o impacto nas PMEs, e convém aqui lembrar que 99%, e quando eu digo 99% é o número certo, ou um número muito aproximado, 99% das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas. Isto, como é óbvio, tem relevância e é algo que eu também gostaria que depois nós passássemos a discutir. Com foco naquilo que é a maturidade digital das PMEs em Portugal, como é que nós também podemos fazer essa avaliação de uma forma efetiva, uma comparação com frameworks que possam existir no objetivo internacional e depois focar um bocadinho naquilo que é os conceitos de digitalização e os conceitos de transformação digital já numa perspectiva de negócio. Não é? Depois, abordar aqui a questão dos desafios e oportunidades. Eu passo a apresentar o painel. Portanto, temos o professor Américo Azevedo, portanto, professor associado no Departamento de Engenharia e Gestão Industrial, da FEUP, e diretor de programas na PBS, Porto Business School. Portanto, é coordenador do Tech for Industry no Inesctec e especialista em estratégia e gestão industrial, nomeadamente em estratégia de operações, transformação digital e desenho organizacional, membro do Advisory Board do IT Manufacturing, CLC, uma organização patrocinada e financiada pela Comissão Europeia. Depois teremos o professor Luís Camarinha Matos, professor catedrático com agregação em Robótica e Manufatura Integrada na Universidade Nova de Lisboa, portanto, diretor do Centro de Tecnologia e Sistemas da Uninova também, líder do grupo de investigação em redes colaborativas e sistemas industriais distribuídos do Centro de Tecnologia e Sistemas e coordenador do programa doutoral de Engenharia Eletrotécnica de Computadores da Uninova. Por fim, teremos a oportunidade de ouvir o professor Miguel Mira da Silva, do IST, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, professor catedrático com agregação em sistemas de informação, Instituto Superior Técnico, coordenador do grupo de transformação digital no Instituto de Investigação Inove e coordenador do mestrado em sistemas de informação empresariais do Instituto Superior Técnico. Agradecer a todos a disponibilidade para participar nesta sessão e nesta discussão, nesta engenharia e discussão, e aproveitar para passar a palavra ao professor Américo, que será o primeiro a fazer aqui uma apresentação. Portanto, a organização que nós vamos seguir é, cada orador faz uma breve apresentação, e depois no final abrimos aqui a discussão e eu tentarei guiar-nos naquilo que pode vir a ser os desígnios desta discussão, para ver se acrescentamos algum conhecimento àquilo que é a nossa percepção destas temáticas. Ok? Professor Américo,
Muito bem. Estão-me a ouvir, com certeza, não é? Eu ligo agora ao micro, espero que esteja a ouvir bem. Perfeitamente. Em primeiro lugar, Perfeitamente. muito obrigado pela oportunidade e pelo desafio. Este é um tema sempre em cima da mesa e eu acho que todos os participantes gostam muito do tema. Toda a gente que está aqui a participar geralmente está sempre envolvido nestas temáticas e depois tem aqui uma outra palavra importante que são empresas e PMEs neste caso e, portanto, temos aqui uma fórmula muito rica, muito com todo sentido e, portanto, obrigado pelo convite e pela oportunidade de facto de participar. Eu não tenho uma apresentação propriamente longa ou estruturada, quer dizer, tenho aqui apenas um conjunto de ideias e que gostava de partilhar com vocês de uma forma, digamos, muito sintética. Também não temos muito tempo e isso foi a indicação que nos deram. Portanto, eu vou fazer aqui apresentar apenas, partilhar aqui alguns slides com vocês, portanto, estão a ouvir a minha apresentação. Portanto, tenho aqui 24, mas eu não vou mostrar tantos slides, garantidamente, apenas só uma nota da reflexão que é. Eu, quando pego nestes temas ou quando falo sobre isto, eu tenho que pensar, isto só faz sentido, de facto, falar no digital, em, seja lá no que for, se nós estivermos a pensar naquilo que são as organizações e aquilo que é, digamos, a missão e o propósito de uma organização. E geralmente nós sabemos que, geralmente, quando a procura aumenta, o preço sobe, a gente sabe isso, enfim, se houver excesso de oferta, o preço baixa, e isto é uma visão que não é a visão, digamos, das operações, isto é a visão que eu digo dos economistas. E numa empresa, quando a empresa de facto tem que criar riqueza, temos que ver isto de outra maneira. E na verdade, quando há excesso de procura, quando eu tenho excesso de procura numa perspectiva de uma empresa, significa que eu estou a perder receita, e se tiver excesso de oferta, eu estou de facto a desperdiçar recursos. E portanto, esta é uma visão que nos obriga a pensar como é que eu, em cada instante, numa empresa, de facto, consigo ligar oferta à procura e, portanto, como é que eu consigo maximizar isto e como é que eu consigo resolver. E o problema é que nos dias de hoje fala-se muito em digitalização, porque naturalmente nós estamos a atuar num ponto muito difícil, que é, por um lado, grande variedade de produto, grande oferta, e por outro lado, reduzido volume. Exatamente o oposto do que foi há muitos anos atrás o ambiente de produção em massa, no qual as empresas, de facto, se prepararam, se organizaram, se estruturaram para esses princípios. E, portanto, quando nós estamos a operar aqui, quando nós estamos a operar neste ponto, de facto, muda muito o cenário competitivo, muda muito a forma como nós, de facto, vamos ter que organizar e operar. E, portanto, nós sabemos que nesse contexto nós queremos ser rápidos, queremos ser flexíveis, queremos ter qualidade, queremos ter eficiência. Isto é o que toda a gente quer, não é? E ainda por cima, queremos fazer isto tudo com segurança, porque naturalmente nós vamos ter que fazer isto tudo, mas com segurança. E ainda por cima, agora, com uma dimensão ainda mais complexa, que é precisamente a dimensão da sustentabilidade. Ora bem, o que é que isto traz para a nossa discussão de hoje? A nossa discussão de hoje, num contexto de negócio digital, eu posso pôr as palavras que eu quiser. Na verdade, numa empresa, eu vou querer que, seja lá o que for que eu coloque, eu quero aumentar aquilo que eu entrego ao cliente. Porque eu, quando maximizo isto, eu maximizo uma coisa muito mais importante, que é, eu vou maximizar a velocidade a que, de facto, a receita entra. E este é o grande objetivo de quem gera um negócio. E, portanto, fazer isto significa que eu quero, na verdade, é reduzir uma coisa importante. Eu quero reduzir o tempo que demora a converter riqueza. E por isso é que nós temos que perceber esta redução do tempo de criação de riqueza, de que forma é que um digital me vai conseguir fazer isso. E, portanto, a gente quer fazer isso porque nós vamos querer maximizar este valor e naturalmente, o digital aparece aqui como ligado a novas oportunidades. Eu posso pensar no digital porque vou pensar em novos produtos e as empresas, mesmo pequenas, têm que perceber de que forma é que o digital lhes pode dar novos produtos já mais ricos em termos funcionais, mas acima de tudo produtos mais inteligentes, mas isto não é suficiente, isto é apenas aquilo que o cliente vê, mas não, na verdade, eu tenho provavelmente até com os produtos que eu tenho conseguir fazer negócio de outra maneira e provavelmente em vez de vender produtos, vender serviços e naturalmente que tem aqui novas oportunidades. Mas isto não chega, na verdade eu tenho que perceber como é que eu estou a criar precisamente o valor e aqui vem a questão de facto das operações. E portanto o digital, por um lado, vai-nos permitir aumentar a eficiência e por outro lado vai-nos permitir criar mais valor
E, portanto, isto é o que a gente anda a prometer às empresas. Isto é o que se promete às empresas. Toda a gente promete isto, não há consultora nenhuma que não prometa isto. E, portanto, quem tem uma empresa, naturalmente, queria perceber como é que cria mais valor, queria perceber como é que cria mais eficiência. Este é o grande problema. É o grande problema, e eu vou terminar a minha apresentação por aqui, que pediram para ser muito breve, que é precisamente a dor de cabeça que se coloca a quem toma uma decisão, e em particular a uma PME. A PME não tem recursos, tem poucos recursos, eles são escassos, e naturalmente nós estamos a falar de um domínio, do domínio do digital, que naturalmente proporciona oportunidades potencialmente muito grandes, mas por outro lado traz desafios muito grandes também. Muitos estratégicos, naturalmente, e outros operacionais. E o problema é que, curiosamente, não há histórico. Geralmente as pessoas nas empresas decidem mais facilmente quando têm amarras, quando têm pontos de comparação. E, naturalmente, esta questão do digital traz esta dificuldade acrescida para quem toma decisões. E, portanto, uma empresa, uma PME, ainda é mais difícil porque, para além da escassez de recursos financeiros, tem escassez de, naturalmente, ainda é uma coisa mais importante, de conhecimento, de awareness. E, portanto, é um problema sério. Enquanto numa grande, isso pode ser colmatado, porque, naturalmente, encomendamos estudos, envolvemos grupos de trabalho, seja lá o que for, numa pequena isso não acontece, e, portanto, isto dá origem a uma série de dificuldades que depois no terreno, muitas das vezes, nós confundimos, e era aquilo que o Sérgio dizia no início, fala-se muito em transformação, eu pessoalmente não gosto de falar muito assim de transformação, mas de facto são coisas muito distintas. Muitas das vezes as pessoas de facto não estão a fazer transformação nenhuma, estão apenas a passar aquilo que era analógico para o digital, uma folha de papel para qualquer coisa que é em digital, antes faziam em papel, e outra coisa já diferente, já é avançar para um outro estágio, é olhar para o processo de satisfazer encomendas, por exemplo, olhar para o processo de criar um novo produto e como é que eu de facto posso incorporar tecnologias digitais. Mas isto ainda não é transformação. E transformação, de facto, é ter uma abordagem bastante mais holística e que naturalmente será mais complexa e ainda será mais difícil para as PMEs. E, portanto, isto obriga-nos a ter uma abordagem metodológica adequada e, portanto, não pode ir lá ao empurrão e a empuxo e, portanto, obriga a ter muita liderança, naturalmente, muito conhecimento e, acima de tudo, não está sozinho. Ninguém consegue transformar sozinho e, portanto, isto significa que obriga aqui a ter estratégias de cooperação, de colaboração, onde os ecossistemas, naturalmente, serão particularmente importantes. Ora bem, pronto, eu vou fazer esta minha pequena introdução, parava por aqui, não é? E depois até para dar espaço à discussão, ok? E eu agora acho que tenho que despartilhar isto, certo? Ok, obrigado, Américo. Sim, agora acho que o Igor vai fazer a transição para o professor Luís Camarinha Matos. Eu não sei se está, se consegue fazer a partilha. Aí está, perfeito. Ok, avançamos então à apresentação do professor Luís Camarinha Matos. Ok. Falta ligar o micro, Luís. Já estou a ser ouvido agora? Ok. Perfeitamente. Boa tarde e obrigado pelo convite para participar nesta sessão. O tema é de facto muito interessante, mas é um desafio muito grande, especialmente quando colocam académicos a falar sobre o impacto nas empresas, nas PMEs, que nos coloca, pelo menos a mim, coloca-me numa posição bastante difícil. De qualquer forma, eu gostaria de começar talvez por um slide semelhante ao penúltimo, ao último que o Américo acabou de apresentar, uma tentativa de posicionar a interpretação que tenho dos três termos que estamos aqui a usar, a digitização como focada na representação digital de objetos, a digitalização mais focada na melhoria dos processos, e, por fim, a transformação digital, que, como o Américo dizia, envolve toda a transformação do negócio e à volta das tecnologias digitais. Eu vou refugiar-me um pouco na área que domino mais
E então queria focar-me nos aspectos de colaboração num contexto em que nós temos cada vez mais uma interconectividade crescente, envolvendo empresas, envolvendo pessoas, envolvendo objetos físicos, e essa interconectividade, ou que também se designa muitas vezes por hiperconectividade, ela de facto contribui para induzir novos modelos de negócio. E esse, eu creio que é o grande ponto quando falamos em transformação digital. Mas um aspecto muito importante é que não devemos falar apenas de tecnologia. Todos nós temos acompanhado toda a evolução dos últimos anos à volta da indústria 4.0, que é reconhecidamente muito focada na tecnologia, mas é importante considerar que o desafio que se nos coloca é muito mais vasto do que apenas a tecnologia. Nós temos que olhar para novas formas de trabalho, novos processos, também novas formas de organização, novos modelos de governação dessas estruturas organizativas, novos sistemas de valores e, em particular, eu creio que esta tendência vai realçar a importância da colaboração entre múltiplas entidades. Como o colega Sérgio dizia no princípio, nós temos mais de 99% do tecido empresarial formado por PMEs e num contexto de grandes incertezas como vivemos atualmente, com bastantes eventos disruptivos, a colaboração aparece como um fator de sobrevivência, como um fator que permita às empresas conseguir, mais do que sobreviver, conseguir aproveitar as oportunidades que podem surgir nestes contextos. E é neste sentido que eu entendo que as redes colaborativas, especialmente redes colaborativas de empresas, aparecem como um pilar essencial para a transformação digital. E eu coloquei aqui, embora os slides sejam muito densos, mas eu queria só realçar meia dúzia de aspectos que mostram como a perspectiva de colaboração, a perspectiva de uma rede entre entidades autónomas que podem trabalhar em conjunto para atingir objetivos, pode-se refletir a todos os níveis das estruturas empresariais. Pode-se refletir a nível de uma empresa, e especialmente naquela dimensão que se costuma chamar a dimensão de integração vertical, em que notamos uma tendência de passagem de uma visão monolítica dos subsistemas que compõem a empresa para uma visão em rede. Isto acontece quando passamos a falar em digital twins, em falar em servitização, falar em ecossistemas. Tudo isto permite revisitar a forma como modelamos e como organizamos a empresa. Por outro lado, numa outra dimensão, a dimensão horizontal, ou de integração horizontal, que é talvez aquela mais clássica das supply chains, em que temos a empresa ligada com os seus fornecedores, com os seus distribuidores, com os seus clientes, etc. Temos aqui um claro exemplo em que a colaboração é o elemento-chave e o que as novas tecnologias e todas as evoluções, toda a evolução que tem havido nas tecnologias digitais, o que vem é simplesmente facilitar, tornar mais fácil a implementação deste tipo de cadeias. Para além disso, ainda focado na dimensão de infraestrutura, nós também vamos notando que o mundo industrial vai sendo invadido, entre aspas, por uma série de novos players. Players esses que vêm representar novas tecnologias que no passado não estavam presentes no mundo industrial. E aí temos as chamadas tecnologias exponenciais, as tecnologias móveis, as novas formas de interação homem-máquina, etc. E esse contexto, agora muito mais rico em termos de variedade de players e de tecnologias associadas, que de novo lança desafios de como criar estruturas colaborativas que tirem realmente proveito desta nova realidade.
Se avançarmos agora para o outro lado, o lado do output destes sistemas, que são os produtos e os serviços, nós também podemos verificar que a vertente de colaboração, a vertente de rede colaborativa, pode estar presente em todos eles. Por exemplo, quando falamos na engenharia dos produtos, eu preciso de estabelecer modelos colaborativos que envolvam todos os setores da empresa, todos os departamentos da empresa, portanto, redes para colaboração interna, colaboração externa com os clientes, com os fornecedores, e aí aparecem aqueles termos que se falam muito, o co-design, a co-inovação, e, além disso, ter a preocupação de acompanhar todo o ciclo de vida do produto, desde a concepção do produto, o seu desenvolvimento, a sua utilização e a sua reciclagem. O Américo também tinha introduzido o conceito de Smart Product, e este aparece muitas vezes também ligado com serviços acoplados aos produtos. Novamente, esta é uma área em que eu penso que a transformação digital só pode ser efetivada com uma perspectiva de colaboração entre múltiplas entidades. E aqui costuma-se falar, por exemplo, numa analogia com modelos de colaboração que acontecem na natureza, utilizar o termo Stigmergic Collaboration, apenas como exemplo. Finalmente, e este é um dos pontos-chave da transformação digital, é o aparecimento de novos modelos de negócio, que são induzidos por todo este processo de transformação que temos estado a falar. Eu aqui pus só apenas alguns exemplos. A servitização, ou seja, a definição de business services associados aos produtos e passar a dar mais importância aos business services do que ao produto físico propriamente dito. A co-criação, a co-inovação, isto tudo como forma de envolver mais e mais o cliente. As empresas local, ou seja, empresas globais e locais ao mesmo tempo, a colaboração de cadeias híbridas de valor que envolvem entidades do mundo dos negócios com entidades não orientadas para os negócios, portanto, entidades mais orientadas para atividades sociais. Portanto, são apenas alguns exemplos de novos modelos de negócio que podem surgir em virtude desta transformação. Uma coisa interessante que todos nós podemos verificar nos últimos tempos é que, apesar do conceito rede colaborativa ter vindo a desenvolver-se ao longo de 30 anos, em particular já desde os anos 90 que se falava em empresas estendidas, empresas virtuais, organizações virtuais, clusters, depois apareceu o termo business ecosystem, etc. Mas durante o tempo do Covid, especialmente do confinamento, foi quando nós verificámos uma grande explosão e talvez até o maior reconhecimento da sociedade para a importância da colaboração entre organizações, colaboração entre empresas, para conseguir mais efetivamente e mais rapidamente atingir objetivos. Isto aconteceu em paralelo também com uma explosão das tecnologias de suporte. Nomeadamente, apareceram dezenas e dezenas de novas plataformas de suporte à colaboração, novas ferramentas que ajudam a pôr mais rapidamente em marcha uma rede de organizações para trabalhar num projeto em conjunto. Bom, obviamente, isto coloca muitos desafios, há muitas questões em aberto para entendermos o que se passa. Eu selecionei apenas 2 ou 3 aspectos aqui, que não são exaustivos de maneira nenhuma. Uma delas parece-me que é necessário um grande esforço, quer a nível das PMEs, quer a nível das instituições académicas para ajudarem as PMEs, que é chegar a uma melhor compreensão, uma compreensão mais global do que é que significa transformação digital, não apenas focada na tecnologia, mas focada em todos os aspectos. Portanto, isto implica um esforço na educação e na aquisição de novos skills, em particular skills colaborativos, e uma perspectiva de multidisciplinaridade. Portanto, os problemas com que nos defrontamos hoje em dia na sociedade, eles não podem ser resolvidos com a visão de uma única disciplina. Portanto, todos nós temos que estar prontos, estar abertos para trabalhar com equipas multidisciplinares e estar abertos para receber as contribuições de cada uma dessas disciplinas.
A segunda vertente aqui nos desafios, no fundo, isto é aquilo que a indústria 5.0, a sociedade 5.0 vieram trazer para a discussão em complemento àquilo que tem sido os últimos 10 anos da discussão da indústria 4.0. A indústria 4.0 estava muito focada na tecnologia e a transição que se está a pedir agora é que passemos para nos centrar no humano e no valor que estamos a criar para o humano, no valor que estamos a criar para a sociedade. Só a título de exemplo, introduz alguns desafios muito interessantes, quer para as empresas, quer para os investigadores, em termos de colaboração homem-máquina, colaboração homem-sistema. Temos, por exemplo, a área de Collaborative Robotics, mas não só. Algo que é extremamente importante hoje em dia, a colaboração entre os humanos e a inteligência artificial. Como poderemos fazer isto? A colaboração e a sustentabilidade, também um ponto endereçado pelo Américo, e portanto, quando falamos em simbiose industrial, economia circular, manufatura sustentável, etc., na minha opinião, tudo isso só se consegue efetivar numa perspectiva de colaboração entre múltiplos atores, múltiplos stakeholders. E, portanto, é importante estabelecer redes colaborativas para conseguir materializar estes conceitos. Finalmente, como estamos vivendo em uma época em que cada vez mais temos eventos disruptivos, com grandes impactos em toda a sociedade, nós podemos também explorar as facilidades e as potencialidades que a colaboração e que as redes colaborativas oferecem para nos ajudar a construir um tecido industrial mais resiliente e, para além da resiliência, eu acho que podemos ainda ser mais ambiciosos e construir sistemas antifrágeis, ou seja, sistemas que conseguem se tornar mais robustos à medida que vão sofrendo ataques. E, portanto, cada evento disruptivo poder tornar o sistema mais robusto, que é o conceito de antifragilidade. E, basicamente, estes são apenas alguns dos exemplos de oportunidades e desafios que eu gostava de salientar e ficavam por aqui, por agora. Ok, obrigado. Passamos então à última apresentação, que seria Ouvir? a terceira, conseguimos ouvir, e que será apresentada pelo professor Miguel Silva. Não, assim sim, não é? Agora sim, conseguimos ouvir. Pronto, é que eu prefiro o microfone de fala. Ok. Pronto, Sim. então, os meus 5 minutos de fama aqui hoje, não é? Eu estava por relembrar porque é um sistema de informação, que é um conceito que parece que eu em desuso agora que toda a gente só fala de tecnologias para aqui e para lá. Nós temos tecnologias há 200 mil anos, não é? Pronto, e há 10 mil anos, 20 mil anos, depois há 2 mil anos, os romanos tiveram praticamente quase a inventar a máquina a vapor, mas não chegaram lá, mas foi quase passo a passo. Depois os árabes também, quase passo a passo. E depois, finalmente, em 1700 e pouco, lá começou a Revolução Industrial. Portanto, a gente tem muitas tecnologias. Até tecnologias digitais é que só apareceram nos últimos 50, 60, 70 anos. E ainda hoje, por acaso, estive com uma pessoa de manhã, um futuro aluno de doutoramento, que me disse que começou a sua vida a programar em COBOL. Né? Pronto. E eu fiz coisas fantásticas em COBOL, eu próprio também, como, por exemplo, um gestor de processos. Pronto. Claro que, hoje em dia, com as tecnologias que nós conhecemos agora, já vou dar alguns exemplos, não é? Isto começou a acelerar a um ritmo abissal. Em particular, o ChatGPT, no último ano e meio, passámos de coisas que eram ficção científica. Por exemplo, eu lembro, há 2 anos atrás, a Teresa fiz um projeto de investigação para criar um chatbot que mantivesse o contexto da conversa e era considerado, na altura, um problema de investigação difícil de resolver. E o ChatGPT faz isso à borda, não é? Pronto. Ainda por cima tem todo o conhecimento da internet lá. E mais, pagando, ele está atualizado, tem acesso a todos os artigos científicos alguma vez publicados pela humanidade, e além disso consegue ler imagens, consegue ler folhas de cálculo, etc, etc. Isto só a laia de introdução. O problema nunca foi a tecnologia, não é? Porque uma pessoa que não sabe fazer com tecnologia, a tecnologia é completamente inútil para essa pessoa. E para uma empresa, obviamente também, aliás, porque uma pessoa para mim é uma organização de uma única pessoa. É um tipo particular de organização. Nós, para tirarmos partido das tecnologias, temos que ter a gestão, temos que ter pessoas,
e temos de ter tecnologia. A gestão, normalmente são os processos, não é? Ou é o que se faz, não é? Nas empresas ou nos organismos públicos, e as pessoas somos nós, não é? Que, pelo menos por enquanto, ainda vamos continuar a existir. Não será por talvez muito mais tempo, mas por enquanto ainda somos uma peça essencial, em particular nos serviços, nomeadamente de educação, saúde, etc., onde as pessoas são mais de metade dos custos dessas organizações. E onde há muito pouca tecnologia. E também já agora também às vezes nem há processo, né? Pronto. Agora, há um outro conceito que é importante, que é a transformação digital. Quem é que está a rir? Não sei. Hã? Eu concordo. Sim, sim, não, ó Miguel, exatamente, era eu. Pronto. Estava a seguir o meu É. raciocínio também, exatamente. Isto por causa daquela reunião que tive a semana passada, estava a poder contar, que tem um departamento com um bocado de pessoas, então eles não sabem porque é que existem na empresa e, e foi uma reunião bastante interessante, não é? Como é que é possível uma pessoa estar 30 anos numa empresa e não saber o que é que ela está a fazer, né? Nem para quê, nem para quem, nem... Mas pronto, entusiasmados como desde o primeiro dia. Pronto. Agora, a transformação digital é outro conceito importante, não é? Que apareceu mais recentemente, há cerca de 5, 6 anos atrás. E porquê é que a transformação digital é diferente de sistemas de informação? Porque a grande diferença é que os sistemas de informação toda a vida foi, no fundo, traduziu-se em adoção de tecnologias, não é? Nas organizações para fazer um pouco melhor aquilo que sempre fez, não é? Pronto, a gente olha para o SAP, por exemplo, o que é o SAP? O SAP é contabilidade. eh, Quer dizer, contabilidade, se não for feita em SAP, faz em papel, ou noutro sítio qualquer, pronto. O SAP faz o mesmo do que se fazia em papel, só que agora um bocadinho, se calhar, com informação mais lá, mais fácil. Bem, no SAP não sei se será mais fácil, pronto. De certeza que é muito mais caro. E pronto. E a gente vai, olha, passa mesmo o Word. O que é que o Word faz? O Word dá para escrever documentos, cartas, relatórios, tudo toda a vida se fez numa máquina de escrever e antes disso se fazia em papel à mão. Portanto, não foi isso que impediu o essa ter ao escrever os maias. No facto de não ter um computador com Word, não é? Pronto. Portanto, e a gente olha, por exemplo, o Excel, não é? Antes de haver Excel, faziam-se as contas em folhas de cálculo, mas eram em papel, com papel quadriculado. O técnico funcionou assim durante quase 100 anos, com folhas de papel impressa com quadradinhos. Eu lembro-me dessas folhas que eram vendidas pela papelaria Fernandes em frente ao técnico. Pronto, portanto, essa é que é a grande diferença. A transformação digital não é adotar tecnologias para fazer eventualmente um bocadinho melhor aquilo que toda a vida se fez com as mesmas pessoas, by the way, com as mesmas pessoas. Não, é uma transformação, implica uma mudança grande à forma de trabalhar das organizações públicas e privadas. Isso é uma transformação digital. Pronto, eu gosto muito de usar um livro, que aliás baseei o meu MOOC, que é o MOOC mais famoso do técnico, e também agora alguns cursos do técnico mais neste livro, que é o Leading Digital. Então, eles basicamente dão três grandes tipos de transformação digital, que é mudar a experiência dos clientes, não é? Pronto. E aí, a experiência dos clientes mudar não é simplesmente fazer um website, não é? É preciso mudar mesmo, não é? Pronto. E por isso é que a transformação digital e não é um sistema de informação. Pronto. Se eu criar uma loja online a vender os mesmos produtos que vende na loja física, não é transformação digital, não é? A transformação digital eu tenho que vender, sabe, os mesmos produtos, mas por outros preços, uma experiência diferente, com outro tipo de entrega, com outro tipo de garantias. Pronto, já agora, muito pouca gente faz isso hoje em dia. A maior parte do pessoal faz uma loja online, vende exatamente como vendia na loja física, e isso não é transformação digital. E depois há os processos de negócio, os processos de back-office, ou dentro da empresa, que também pode-se fazer transformação digital, alterando muita forma, nomeadamente, e o Américo já agora aí, acho que estamos de acordo, a nível de redução de custos, que é um grande, talvez o maior problema das empresas, não visível, seja os custos. A mim faz impressão como é que as empresas gastam tanto dinheiro estupidamente. Pronto. E os serviços públicos, então, é uma coisa assustadora, não é? Pronto. Se a gente começar a pensar, por exemplo, quanto é que custa uma aula, a maior parte das pessoas não tem noção que uma aula na universidade custa 500 euros, por exemplo, não é? E às vezes estão 5 alunos a assistir à aula, são 100 euros por cada um, claro que eles não pagam, mas alguém tem de pagar, obviamente. Depois há finalmente o terceiro grande vertente da transformação digital, que é, também já foi aqui falado hoje, os modelos de negócio. Portanto, a própria forma de ganhar dinheiro, traduzido no Business Model Canvas, aquelas 9 caixinhas, como é que se ganha dinheiro, e isso também é a forma mais nobre de transformação digital, sem prejuízo para as outras duas, também são extremamente importantes. Depois, também o terceiro tema que eu queria trazer aqui hoje são as tecnologias.
por tecnologias. Se há uns anos atrás o pessoal chamava novas tecnologias aos computadores pessoais, ao pacote Office e à internet, hoje em dia, e ao rato. E isso são as velhíssimas tecnologias. Todas elas têm mais de 30 anos, não é? Ou 40, ou 50. Uhum. A internet tem mais de 50 anos, né? E é engraçado como é que hoje em dia o pessoal continua a usar e-mails, que é uma tecnologia que tem mais de 50 anos e que eu usava, sim, há 35 anos, ou já. E continuam a usar, e continuam a usar muito, não é? E perdem imenso tempo com isso. Tá? Há estudos que dizem que hoje em dia nas organizações as pessoas perdem mais de 60% a comunicar, incluindo mandar e receber e-mails. E em vez de estar a trabalhar e a produzir. Mas hoje em dia nós temos verdadeiras novas tecnologias, como o Power BI, tem meia dúzia de anos, que é para analisar dados em vez de fazerem folhas Excel. E a mim faz-me confusão como é que 99% das pessoas continuam a analisar dados em folhas Excel, então hoje em dia o Power BI faz isso 10 ou 20 vezes melhor, é baratíssimo, é super fácil de aprender e super fácil de usar. A gente importa a folha Excel lá para dentro e faz a análise de dados todas que quiser. Já agora para não sair do step da Microsoft, o Power Automate é outra ferramenta para automatizar tarefas humanas e é espetacular. Eu estou a usar em vários projetos, no técnico, em hospitais, nas Forças Armadas e também é super fácil de aprender a usar, não tanto como o Power BI e é fantástico para automatizar tarefas manuais porque ele lida com as tecnologias como se fosse um ser humano. Portanto, ele faz login no SAP, manda mails, abre um PDF, preenche uma folha Excel, pronto. E a mim também faz-me confusão como é que não está toda a gente a usar Power Automate. Tem uma coisa que é, a gente poupa centenas de milhares de euros com meses ou semanas de trabalho. É impressionante. E finalmente, agora o mais recente é o ChatGPT, que assim, então, pronto, ainda ninguém está a usar a sério, apenas os alunos das universidades é que já estão a usar a sério, porque deixaram de escrever relatórios, não é? O ChatGPT faz os relatórios por eles, e então temos o pior dos dois mundos, não é? Que é relatórios feitos por inteligência artificial e avaliados por humanos, que, by the way, são caríssimos, né? E super ineficientes, são os professores. Pronto, estamos aqui mesmo. Pronto. Então, agora, só para terminar, a visão das PMEs, que é o tema daqui do nosso fórum de hoje, não é? Do nosso seminário. E eu, primeiro uma visão pessimista e depois uma muito otimista. A pessimista é que, por exemplo, as PMEs não só são fracas de recursos, não é? Nós em Portugal temos a pior literacia digital da Europa, okay? Da OCDE. Já para não falar da pior literacia financeira, não é? Pronto. A maior parte dos portugueses não sabe o que quer dizer juro, quer dizer, sabe o que quer dizer, não sabe, não conhece o conceito, não é? Pronto. Aliás, há mais de metade dos portugueses, se eu perguntar quanto é que é 1% de 100, não sabem dizer que é 1, ok? Ok? Pronto. Aliás, eu conheço pessoas com o 12º ano que não sabem o que é esquerda e direita e par e ímpar. Pronto. Este é o nível da população que nós temos hoje em dia em Portugal. Pronto. Quando a gente fala que o pessoal, sei que é novo, é altamente qualificado, quer dizer, a gente também tem que pensar que saem de Portugal todos os anos 60, 70 mil pessoas. E não são de certeza as pessoas menos qualificadas. Hoje em dia são as mais qualificadas. Pronto, há aqui um problema realmente de pessoas, não é? Pronto, nós temos em Portugal. As PMEs também têm um problema de gestão, não é? Normalmente a gestão é completamente ad hoc, não é? Não há processos, não há nada. E depois tecnologia diria que não é o problema. E aqui é a visão otimista, não é? Hoje em dia a tecnologia é fantástica, é brutal e é super ultra barata e é fácil de aprender e fácil de usar. Portanto, não há desculpas a esse nível. Portanto, muitas pessoas podem não saber nada, ou podem não ver processos, pode não haver visão, pode não haver modelos de negócio. Agora, não venham com a desculpa da tecnologia. Pronto. E a PME, além disso, tem outras coisas boas. É que, como os processos estão mal ou não estão sequer definidos, também é fácil mudar, né? Naquilo não está escrito em lado nenhum. Como é que se faz, né? Está na cabeça do dono. Pronto, outra vantagem de uma PME é que normalmente o dono conhece toda a gente. Aliás, eu adoro trabalhar com empresas entre 10, 20 até 100 pessoas, porque eu falo com o dono da empresa e ele conhece toda a gente. E há uma pessoa que decide e está decidido. Pronto, a outra coisa boa é que a transformação digital vem de cima para baixo. Todos os estudos dizem que aquilo não é tipo orgânico, não sei o quê, peace and love, a malta junta-se. Não, aquilo tem que vir do board, vir a administração, não sei o quê, para ali para baixo, dos donos, para o board, para a administração, para os diretores. Ora, numa PME, há uma pessoa que manda, acabou. Pronto, a pessoa decide, mudou, despediu, contratou, mudou o processo, comprou o Power BI, põe aquilo lá a aprender. Pronto, isso é fantástico, isso é impossível de fazer numa organização com mais do que com umas centenas de pessoas. É impossível. Porque quando vocês começam a ter 2 ou 3 níveis de direção, a coisa morreu, parou. É impossível mudar, seja o que for. Pronto. Porque depois há organigramas, há processos, há não sei o quê, há consultores, há o SAP. Esqueçam, acabou, morreu. Aquela empresa não tem hipótese, não é? Pronto, vai ter que se falir e ser substituída por outra.
Pronto, e era aqui que eu queria terminar com uma nota de otimismo para as PMEs. Obrigado. Muito obrigado, Almira Silva. Gostei de todas as apresentações. Já temos aqui um pano de fundo interessante para discutir. Perspectivas mais otimistas, menos otimistas. Eu, se calhar, passava começava por esta provocação última aqui do Sr. Miguel Mira da Silva e começava, se calhar, aqui com uma pergunta. É então mais ágil para nós transformar efetivamente o negócio numa perspectiva digital de uma PME, certo? Como é Eu que isto perguntei para quem? Podem perguntar aos Ó, outros ó, dois. Sérgio, eu não quiserem. percebi. Desculpe, falhou quando estava a falar, falhou moção. ok. É efetivamente mais ágil nós promovermos a transformação digital de uma PME do que todos nós imaginamos? Quando eu falo ágil, na perspectiva da capacidade de poder adotar estas práticas, né? Eu posso começar até pelo professor, pelo Américo. Como é que isto se cruza com uma estratégia organizacional? Esta transformação com uma estratégia de gestão do negócio? É assim, novamente, obrigado pela pergunta. O Miguel falou uma série de pontos que eu estou totalmente de acordo. Aliás, é a visão que eu tenho e de andar muito também no terreno e de sentir isso das empresas, não é? No fundo, há aqui questões fundamentais. O que é que eu noto que é uma grande dificuldade? Não é dificuldade, é uma característica de quem toma decisões. Naturalmente, nas PMEs, pá, quem toma decisões, de facto, ou quem manda, quem é o owner, é quem está lá, que conhece toda a gente, e, portanto, é muito rápido a decidir, porque não tem qualquer hierarquia desde onde a coisa acontece até chegar a ele, e, portanto, ele decide logo, e, portanto, decide tomar uma decisão. O problema é que, quando se envolve, e neste caso é o que o Miguel também falou, não há um problema de tecnologia, porque a tecnologia está democratizada, portanto, o acesso à tecnologia é claríssimo, não há qualquer obstáculo quanto a isso. As tecnologias também não são tão novas assim, de facto. A robótica existe há décadas, a inteligência artificial há décadas, e, portanto, a novidade não está aí, de facto, não é? Eu costumo dizer há muitos anos o seguinte: o problema não está na tecnologia, a dificuldade está na conseguir fundir as tecnologias. E isso é que é diferente, é tal multidisciplinaridade que, por um lado, que os problemas exigem e, por outro lado, o poder que as tecnologias têm decorrentes precisamente da sua fusão. E, por exemplo, trazer processamento de imagem para a robótica e trazer uma série de características novas para a robótica, e com isso, de facto, temos tecnologias novas, digamos assim. Portanto, essa é uma dificuldade. Agora, há aqui uma dificuldade curiosa, que é, geralmente, quem toma decisões numa PME, geralmente está a ver quanto é que ganha ou quanto perde, imediatamente, não é? E, portanto, tem essa percepção de quanto ganha e quanto perde imediatamente. E, portanto, quando, na verdade, as pessoas não têm bem essa percepção, na verdade, tem ali um obstáculo, não é? Tem ali um obstáculo. E há uma coisa curiosa, Vocês reparem, durante décadas, eu não vou exagerar, durante 50 anos para aí, ou qualquer coisa do género, a Toyota andou a desenvolver um sistema de criação de riqueza que era de facto diferente dos outros sistemas, na verdade. E depois, mais tarde, com a primeira grande choque petrolífero na década de 70, e quando toda a gente percebeu que eles foram muito mais rápidos a recuperar que a concorrência, alguém foi ver e pela primeira vez alguém disse que eles trabalhavam de forma diferente, chamou-se Lean. Pronto, o conceito de Lean Thinking, etc. Mais tarde, quando há um movimento a adotar esse tipo de abordagens, isto faz-me lembrar o que está a passar agora com o digital também. Já existia há muito tempo, mas na verdade as pessoas estão a ver aqui um pote de moedas de ouro e na verdade o acesso é simples, mas há dúvidas, não é? Mais tarde, na verdade, percebeu-se que muito mais tarde muitas organizações perceberam que conseguiam ter ganhos significativos se de facto se mudassem a forma de trabalhar. Aquela mudança era uma mudança de certa forma iterativa, longa, continuada, e chamou-se isso melhoria contínua. E era uma mudança que exigia essencialmente transformar os níveis mais inferiores, precisamente onde se cria riqueza, e portanto é uma mudança muito bottom-up. O Miguel disse bem, não devemos confundir transformação digital com melhoria, porque na verdade quem quer
resolver questões de melhoria, não está a pensar em questões de transformação. Transformação, na verdade, é quando eu tenho processos que demoram a satisfazer a encomenda de um cliente 30 dias ou 40 dias, e eu reparo que posso fazer, vejo que há alguém que faz aquilo em dia e meio ou num dia. E, portanto, eu para passar de 40 dias para um dia, isto não vai lá com pequena melhoria, isso não existe. Isso não existe. Existe a transformação. Tem que fazer de forma diferente, completamente diferente. E, portanto, quando eu percebo quais são os drivers da melhoria e percebo que uma coisa é reduzir tempo, passar de 30 dias para um dia, é muito diferente de reduzir os custos de processamento de uma fatura, por exemplo. É completamente diferente. Ou por exemplo, reduzir as não conformidades, por exemplo, nos envios que eu estou a fazer aos clientes. É completamente distinto. E a questão é que, muitas das vezes, as pessoas que tomam decisões, de facto, não têm essa percepção. E quando sabem, quando alguém lhes diz, com exemplos concretos, que, olha, se adotar aqui uma abordagem lean, eu garanto-lhe que aumenta a sua produtividade nesta linha de produtos em 35%. Eu posso-lhes mostrar uma série de exemplos e essa pessoa consegue ver exemplos. Com o digital não vê exemplos porque eles ainda não existem. E não existem esses exemplos de ganho para as PMEs, digamos assim. Naturalmente que agora começam a aparecer muitos resultados, mas ainda não há esse track record que seja propriamente compreendido por quem toma decisões. Pronto. E por isso é que o caso eu concordo integralmente com o que o Miguel disse, as PMEs, além de terem um problema grave, naturalmente, de recursos escassos, porque têm, naturalmente há aqui um problema gravíssimo de compreensão. Isso não é só as PMEs, é muita gente. Por isso é que se diz que esta questão da transformação vem de cima para baixo e obriga a ter uma questão fundamental, obriga a ter liderança mesmo, no sentido de perceber que o que é que está em jogo, como é que isto pode ser feito e depois compreender de facto esta interação, esta lógica da multidisciplinariedade. E, portanto, uma PME tem uma vantagem, as coisas estão focadas, a gente consegue ver exatamente todo o cenário de operações, é aquele ambiente que ela tem, etc. Uma grande não é assim, mas deixe-me dizer, e deixem-me partilhar com vocês, quando se fala em digitalização, em particular numa lógica de manufacturing, é muito importante nós termos referências. Eu, sem referências, não consigo perceber se eu estou a progredir, se eu estou longe, se não estou longe, etc. Portanto, tenho que ter análise de gaps permanentemente. E, portanto, nesta lógica de digitalização, mesmo para uma pequena, média empresa, é importantíssimo eu ter uma referência que possa partilhar com a empresa e a empresa se reconheça nela. Isto é como um paciente que vai ao médico, queixa-se de um problema qualquer, e o médico, ao fazer umas análises de colesterol, ele tem sempre um referencial. Ele sabe o que é que significa 240, porque é um referencial, ou 150. E numa organização é a mesma coisa. Se eu tiver um referencial, e é um referencial multidimensional, na verdade, eu vou poder fazer uma coisa fundamental, que é, posso avaliar, independentemente do grau que a empresa esteja, aquilo que é o grau de maturidade naquilo que é aquilo que possa ser a adoção das tecnologias digitais. Já agora deixem-me só partilhar com vocês que num universo recente de há cerca de 1 ano e meio ou qualquer coisa do género, feito na Alemanha, por exemplo, numa escala de maturidade 6, que é uma escala que eu uso alguns referenciais, mas não muito conhecido, a maior parte das empresas alemãs está na cerca de 2 ponto qualquer coisa. Portanto, uma escala de 1 a 6, 2 ponto qualquer coisa. As empresas portuguesas naturalmente não estão melhores e estão inferiores. E, portanto, a maturidade é uma questão verdadeiramente fundamental, porque vai nos permitir perceber que a indústria, por exemplo, da eletrónica e dos semicondutores é aquela que a nível do digital está bastante mais à frente, eu estou a dizer numa parte de manufacturing, e aquela que está mais atrás, é tudo que tem a ver com aquela parte mais roupas, clothing, textiles e coisas deste género. Mas, portanto, há uma grande expressão pelo meio. Eu diria que uma coisa fundamental, na verdade, é criar awareness, em primeiro lugar. Nós temos que, na verdade, as pessoas têm que conhecer isso. Quem toma decisões, na verdade, não é ensinar-lhes robótica, não é nada disso, não é ensinar machine learning, também não é nada disso, mas é as pessoas perceberem o significado do facto do digital e perceber aqueles 3 grandes conceitos que a gente falou. E eu acho isso fundamental. Só mesmo para terminar, deixem-me dizer que nos últimos anos tive uma experiência interessante. Desenhei há cerca de 3 ou 4 anos um curso para, precisamente, apenas dirigido a quem toma decisões do género, neste domínio em particular da área industrial, o que a gente chama C-Level. E o curso é desenhado unicamente para esse tipo de pessoas. O curso é um sucesso,
não podemos ter mais de 20 pessoas, portanto, é um curso de interação e não há exceção nenhuma, ou seja, não há nenhuma exceção quanto a isto. Toda a gente reconhece, toda a gente que frequenta aquilo, reconhece que o grande problema, na verdade, é uma questão de compreensão do que é que se está a falar. E não compreendendo o que se está a falar, não se consegue definir as estratégias, seja a empresa grande, seja pequena, etc. E, portanto, toda a gente reconhece isso. Portanto, ficava por aqui, desculpa, alonguei-me um bocadinho, Sérgio, mas Não, problema. tentei endereçar Mas as questões. Américo, ficou pontos muito interessantes e que vão também um bocadinho a talho de foice com aquilo que eu ia perguntar ou provocar aqui ao Luís Camarinha, tem a ver com esta questão da necessidade que também temos de mudar, por um lado, e acelerar aquilo que é a cultura organizacional num contexto daquilo que é o paradigma centrado em redes colaborativas empresariais. O que é que eu quero dizer? Nós sabemos que esta questão das redes colaborativas, efetivamente, pode ser uma vantagem para as PMEs, mas eu às vezes tenho alguma dificuldade em perceber, em ler alguns gestores executivos destas PMEs a distinguirem aquilo que é cooperação e que é competição e como é que eles podem tirar partido desta dualidade, porque elas podem ser feitas em conjunto, certo? Sim, vamos ver. Eu basicamente, na linha do que foi dito dos colegas anteriores, eu estou fundamentalmente de acordo com tudo o que eles disseram e que se liga agora com esta questão também. Se eu tenho pequenas e médias empresas, a minha experiência é similar no sentido de que é mais fácil a tomada de decisão, mais rápida. E, portanto, pelo menos os casos com que eu tenho trabalhado, e tenho menos experiência que o Américo, por exemplo, mas aqueles casos em que tenho trabalhado, eu tenho verificado isso. O dono da empresa pode muito rapidamente tomar uma decisão e mudar coisas. Mas a grande dificuldade está em ter uma cultura suficiente dentro da empresa para entender os impactos, para entender o que é necessário. Muitas vezes temos aqui um outro obstáculo que são as modas. O pessoal da tecnologia está constantemente a introduzir novas modas que criam expectativas, muitas vezes representadas por siglas quase incompreensíveis para o comum dos mortais, não é? Os próprios consultores interagem com as empresas, contribuem para isso também. E o que acontece é que se não for uma empresa de high-tech, quando eles ouvem todos estes termos, blockchain, cloud computing, generative AI, não sei o quê, aquilo não é de facto nada que ajude. Então, o que é que é fundamental conseguirmos? Como a pequena e média empresa tem recursos humanos limitados, eu acho que logo a partir de um dos aspectos que é importante é conseguir uma maior colaboração com as instituições de investigação, com as instituições académicas, para ajudar a criar essa cultura, ajudar a criar esse entendimento. No fundo, quais são os modelos que funcionam em colaboração? Quais são os modelos que temos que ter em atenção quanto a riscos de colaboração, quanto à distribuição de benefícios, etc. E isso já existem bastantes modelos, já existe bastante estudo durante muitos anos, mas que não fazem parte da cultura normal que encontramos nas empresas. Infelizmente, também, em muitas escolas de engenharia, os nossos engenheiros estão a sair ainda sem uma perspectiva muito clara quanto a esses desafios. E eu acho que aqui há um desafio para as universidades e para as empresas, é de facto colaborarem mais para entender o que é que está em jogo aqui. Certo, certo, e de certa forma vim contra aquilo que era a minha questão, porque a questão da cultura organizacional, e falámos também durante as apresentações, o Miguel Silva falou, a questão da literacia, e neste caso, no caso concreto das PMEs, e daquilo que tem sido a minha experiência também dos últimos tempos, das minhas interações com as empresas,
vê-se muitos decisores, eu sinto muitos decisores que, do ponto de vista da sua literacia digital, são débeis, o que, numa primeira instância, cria uma grande difusão nesses conceitos ou nessas buzzwords que muito bem o Luís falou. Portanto, as pessoas usam muitas vezes as palavras a representar conceitos errados e leva a que muitas vezes se confunda. Vou dar um exemplo. Eu cada vez estive numa reunião e estava numa reunião com uma empresa aqui no Alto Minho e estávamos a delinear os objetivos de um projeto de médio prazo, portanto, projeto a 2 anos, e o gestor, é o gestor da transformação digital da empresa, virou-se para mim e disse-me que não, era impossível porque daqui a 2 anos a transformação digital da organização tem que estar terminada. E eu fiquei a pensar se isso é uma coisa que tem um ponto final e que eu estou a falar de uma empresa grande. O que é que eu percebi o que é que ele estava a falar? Ele estava a falar da digitalização. Ou seja, estava a falar de colocar equipamentos online e desenvolver aquilo que nós chamamos o sistema de dashboarding, que permite ver o que um MES, o Manufacturing Execution System, tipicamente está. E a pergunta vai neste sentido que é, temos nós na academia feito, nós, porque eu também me incluo, feito aquilo que nos compete na formação, e eu aqui não estou a dizer de quadros técnicos, de quadros que decidem nas organizações, ou seja, a formação para executivos. Como é que a informação para executivos e a transformação dessas pessoas que são os decisores poderá ser acelerada e como é que o sistema científico e tecnológico pode ajudar nisto? Eu acho que esta pergunta aqui é para todos. Vamos começar pelo Miguel. Pronto, eu não sei se isto é a melhor solução, não será certamente a única solução, mas eu acredito, e há muitos anos, aliás, desde sempre, na formação. Na formação, educação, aprendizagem, como quiserem chamar, e também por isso que hoje em dia estou tão envolvido no Técnico Mais, que é uma espécie de Porto Business School aqui em Lisboa, embora a gente também tenha a Católica, e a nova SPE também tem cursos para executivos, e o ISER também, e todos eles até muito mais do que nós, começámos há pouco tempo, mas nós estamos a crescer e a crescer exponencialmente, e cada vez temos mais cursos. Ainda este sábado vamos ter a última aula do curso sobre Generative AI, com o Manel Dias da Microsoft, que teve a ensinar a usar a API que está por trás do ChatGPT, que é muitíssimo mais poderosa que o ChatGPT, que é aquela versão para, como é que se diz, para totós, não é? Daquela tecnologia. O que está por trás é muitíssimo melhor. E também temos este sábado um curso de um dia só sobre ChatGPT. Pronto. Esse é mesmo para totós. Pronto. E é só um dia. Portanto, a gente está a fazer o que pode, né? Agora, as pessoas também têm que investir em formação. Investir em formação não é gastar dezenas de milhares de euros no MBA lá fora, como eu fiz, by the way, ou 20 ou 30 mil no MBA em Portugal, ou não, pode ser fazer cursos de 500 euros, de 1500 euros, 3, 4 mil euros, pós-graduações, e pode ser fazer cursos de 400 euros online, no Coursera, no Udemy, no Udacity. O Udacity é fantástico, tem cursos muitíssimo bons, ótimos, por exemplo, sobre gestão de produto. Nós também temos esse curso no Técnico Mais com a Católica, mas também há cursos de gestão de produto no Udacity, ou até muitos são gratuitos ou praticamente gratuitos. Portanto, eu acho que as pessoas pelas pessoas primeiro têm que investir em si próprias, porque as empresas, como a legislação do trabalho, impede as empresas de investirem nos seus empregados. Portanto, têm de ser as pessoas a investir em si próprias. Ou então, as empresas, pronto, aquelas que, apesar da legislação, queiram também investir nos seus empregados, também. E a gente tem tido até bastante sucesso a trabalhar com empresas, consultoria, por exemplo. Já formámos mais de 240 pessoas numa empresa de consultoria. Temos conversão profissional de engenheiros em informáticos, por exemplo. E é por aí, quer dizer, eu acho que nós temos as tais 3 equações, vou relembrar, não é? É os processos, as pessoas e a tecnologia. A tecnologia, hoje em dia, aos pontapés, é espetacular, é super barato e super fácil de aprender e de usar. Os processos é aquilo que é mais complicado e mais difícil, embora seja o mais interessante também. Pronto.
Mas as pessoas, caramba, somos nós próprios. Quer dizer, e se as pessoas não mudarem, não aprenderem, não evoluírem, elas vão ser substituídas por robôs. Isso não tenho a mínima dúvida. O último relatório da McKinsey sobre estas tecnologias novas do Generative AI dizem que entre 50% e 80% das tarefas realizadas por humanos hoje em dia podem ser substituídas já imediatamente por tecnologia que já existe. Já. 50% a 80%. Bem, há funções ou profissões que têm 30 ou 20, mas na maior parte das profissões é mais de 50%. E não é no futuro, é agora, já. E eu estou já a fazer isso, eu próprio, e muita gente vai fazer isso. As empresas que não fizerem isso, as pessoas que não fizerem isso, não vão sobreviver, vai ser impossível. Por exemplo, eu dou um exemplo de um aluno. Neste momento, os alunos estão todos a usar o ChatGPT para fazer relatórios. Os alunos que não usarem estão tramados, porque não têm a mínima hipótese. Pois não. Porque os relatórios, e aliás, os professores é o mesmo, os artigos científicos estão a começar a ser escritos no ChatGPT. Ok? Pronto. Aqueles que continuarem a tentar escrever eles próprios não têm a mínima hipótese, porque escrever à mão demora 10 vezes ou 20 vezes mais tempo de fazer com o ChatGPT e fica pior. Sim. Fica pior. Ok? Portanto, isto não é uma questão de querer ou não querer, é quanto tempo é que vão demorar até perceberem que têm mesmo de fazer. Bom, se calhar em Portugal muita gente está à espera de se reformar, não é? E pronto, e não terá que participar nesta discussão. Resta-se saber, e é a minha última frase, se haverá dinheiro de pago por cada vez menos pessoas, não é? Que hão de ser, claro, cada vez mais ricos, não é? E a pagar cada vez mais impostos para suportar as hordas de gente que cada vez vão de fazer menos e têm empregos mais estúpidos. Porque os empregos de hoje em dia, na maior parte das organizações, requerem zero inteligência. Nem sempre as pessoas sequer querem ter aquele emprego. Não tem, por exemplo, estar num call center a ler um script. Um robô faz isso muito melhor. E faz muito, não só faz melhor, como faz muito mais rápido e E não é fica mil aborrecido. vezes mais barato. E não fica aborrecido também, que é importante, não é? Pronto, já nem falo verdade. sobre isso. A pessoa pode insultá-lo, ele é sempre super simpático, não é? Pronto. Etc, etc. Mas nós estamos, por exemplo, a fazer em hospitais. Tenho uma aluna de mestrado a automatizar um processo. Só para dar um exemplo, tenho muitos destes, mas vários. Assim, mas este, por exemplo, são 6 pessoas num hospital que fazem um processo, pode ser mais de 90% automatizado. Pronto. E esses processos existem em todos os hospitais públicos e em todos os hospitais privados. Esse mesmo processo, igualzinho. Ok? E são 6 num hospital. Nós temos mais de 200 hospitais em Portugal. É só fazer as contas. São dezenas e dezenas de milhões de euros deitados à rua. Não faz sentido fazer aquilo à mão. Ok? Passou se calhar ao Luís, se calhar fazer uma pequena reflexão sobre esta questão da formação de executivos e a formação, porque é a formação contínua para a vida, que aliás também está naquilo que é os desígnios das instituições de ensino superior, hoje, não é? Portanto, trazer os ativos, as pessoas que estão no ativo para a academia, para a universidade, para integrarem aquilo que são os processos de aprendizagem ao longo da vida. Pois, eu posso partilhar um bocadinho a minha experiência na tentativa de ensinar o que é que está por trás de redes colaborativas, o que é que isso implica e qual a sua importância, etc., em alunos de engenharia, que não é nada fácil. E porquê que não é nada fácil? Bom, eu comecei com uma disciplina de empresas virtuais aqui na Nova já há cerca de 20 anos e que temos mantido essa disciplina para os alunos de engenharia eletrotécnica e a certa altura tive a oportunidade de participar durante alguns anos numa experiência de ensinar o mesmo tipo de matérias, mas para gestores de supply chains em França. E isso pôs-me em contacto com outro tipo de pessoas, com uma preocupação mais de gestão e não tanto de engenharia. Bom, com essa experiência em que tive que adaptar a linguagem, tive que me adaptar a outros tipos de expectativas sobre o ensino, o que eu tentei fazer nos últimos anos aqui na universidade foi abrir este tipo de ensino ou de disciplina a toda a faculdade. E neste momento eu ofereço uma disciplina de redes colaborativas que está aberta a todos os cursos da faculdade. Ora bem, é um grande desafio logo à partida, porque a formação de base é bastante diferente de uns e de outros, a linguagem é diferente. Agora, funciona ou não funciona? Bom, em termos de números tem funcionado bem. Sendo uma disciplina optativa, eu tenho tido uma grande adesão.
E até me surpreende como é que há pessoas das mais diversas áreas, desde a biomédica, à produção industrial, à engenharia física, informática, etc., que vêm fazer o curso. Mas depois há uma dificuldade, é que há duas classes de alunos. Há aqueles que gostam muito e há os que odeiam. Os que gostam muito são muitas vezes alunos que já têm algum contacto com as empresas e que já percebem o impacto que estas coisas têm na vida real. Os alunos que é muito difícil convencer são aqueles que são meros académicos que só gostam de algoritmos e fórmulas e modelos muito formalizados, muito rigorosos. Esses não gostam de ouvir falar sobre estas coisas, nem cultura, nem organizações, nem envolvimento de diferentes disciplinas. E esse é um grande desafio para nós académicos, que temos que formar uma nova geração de profissionais. Quer dizer, Ok. para além disso, há aspectos que nós próprios, nenhum de nós domina, como quando se fala na inteligência artificial. E a inteligência artificial nas empresas e nos sistemas, nas máquinas, na autonomia das máquinas, etc. Entender qual deve ser o novo papel dos humanos nesse contexto. Quais são as funções que ficam para os humanos, ou que devem ser exploradas pelos humanos? Obviamente que há muita discussão sobre isso, há muitas ideias no ar, mas eu estou convencido que nós precisamos, especialmente das pessoas das tecnologias, precisamos de interagir muito mais com as pessoas da sociologia e da psicologia, com quem é difícil falar, porque são linguagens muito distintas, são modelos de raciocínio muito diferentes, mas eu entendo que é fundamental para conseguirmos entender melhor qual vai ser o papel dos humanos nos sistemas tecnológicos futuros, ou embebidos num ambiente cheio de inteligência artificial. Sim, eu aí se calhar passava só muito rápido, tenho aqui uma pergunta da audiência, mas passava aqui ao Américo, porque o Américo tem uma experiência, aliás, o Américo não deve estar a reconhecer, mas nós cruzámos na Porto Business School, eu fiz lá a formação de gestão de projetos e edição 5 há uns anos, é uma escola vocacionada. Eu lembrei-me, Sérgio, e estava Ah, precisamente aqui a fazer, nos meus neurónios, a tentar fazer ligações, exatamente. ok. É uma escola que tem formações muito vocacionadas para estes problemas que nós enfrentamos aqui, que é a capacitação de quem está a tomar decisões. Américo, umas breves palavras só sobre este tema que eu acho que Certo. Sim, são sim. relevantes. Só mesmo apenas uma nota e que eu acho que importa de facto nesta discussão, que é, eu sempre defendi há muitos anos a necessidade de haver uma linha de continuidade formativa, ou seja, uma linha de continuidade de aprendizagem também. Vocês se repararem, se a gente olhasse para o nosso modelo, digamos, para a nossa estrutura, digamos, de ensino em Portugal, nós temos descontinuidades naquilo que é a linha de vida de uma pessoa e aquilo que é, de facto, a linha de aprendizagem. Temos grandes descontinuidades. Nós temos a primária e para aí fora, o secundário, a universidade, e depois termina e acabou. E há uma grande diferença entre a nossa linha formativa e aquela que é a linha formativa de uma economia mais avançada. Se a gente se comparar, vale a pena comparar, e vocês vão ver que esses países têm uma diferença muito grande. Há uma linha de continuidade formativa. Quer dizer que as pessoas, ao longo da vida, têm a oportunidade, de facto, de terem formações estruturadas, treinos, experiências, etc., para além daquilo que é a sua atividade profissional. Portanto, aí há logo uma diferença. Os últimos anos, de facto, mostram que as próprias universidades começam a perceber que têm outro mercado que não o aluno tradicional e, portanto, conseguir atrair novamente aquilo que já foram os seus alunos, etc., para conseguirem com isso, naturalmente, desenvolverem até outra missão. Agora, há aqui uma questão fundamental. É que geralmente, por exemplo, uma escola de negócios tem uma abordagem muito diferente daquilo que é habitualmente a formação, digamos, académica numa universidade. A escola de negócios faz a abordagem pelo negócio, pela organização, para depois chegar naturalmente à tecnologia. E muitas das vezes nós nas universidades o que fazemos é exatamente ao contrário. Estamos a fazer a abordagem para a disciplina e ainda por cima de uma forma que, na minha opinião, eu ando há anos contra isto, que é nós aprendemos as coisas pela disciplina de uma forma elementar e vamos aumentando a complexidade até ao último ano. Nomeadamente, o conceito de sistema aparece muito tarde. E devia ser ao contrário. A gente devia começar precisamente ao contrário. Devíamos começar pela noção de sistema logo no início, porque precisamente a sociedade é um sistema, as empresas são sistemas, as organizações são sistemas,
São sistemas complexos, interatuantes, e é importante a gente ter a noção dessa dimensão. As escolas de negócio, por isso é que têm uma abordagem muito centrada no conceito de casos, business case, etc. Mas há escolas em Portugal, e felizmente, nomeadamente algumas escolas de medicina, eu não vou referir nenhuma em particular, enfim, para não estar aqui a publicitar nenhuma em particular, que foram incrivelmente inovadoras, porque seguiram modelos de ensino totalmente diferentes. Aquela ideia do ensinar a anatomia, de ensinar isto, ensinar aquilo, isso não faz sentido. E faz sentido, de facto, ensinar o sistema. Tem que perceber o que é o sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema respiratório, etc. E, portanto, esta questão é muito importante. E por isso é que há pouco o professor Camarinha estava a dizer, eu concordo, é muito difícil, muitas das vezes, para os nossos alunos, enfim, pouco maduros, para o pessoal mais novo, muitas das vezes não têm essa maturidade de ver um sistema. E isto é um problema muito sério e nós devíamos atacar isso, porque eles quando vão para as empresas, e aqui está um aspecto muito interessante, quando alguém me pede um conselho, se deve ir para uma empresa grande ou pequena, eu costumo dizer o seguinte, se você for para uma empresa pequena, vai ter que aprender montes de coisas sobre tudo, não é? Porque vão ver em si ali, você tem que fazer tudo, desde comprador, a operações, a desenho de produtos. Se for para uma empresa grande, você naturalmente vai ficar muito focado numa determinada área, vai aprender com certeza práticas, muito estado da arte, eventualmente, na forma de se trabalhar, mas provavelmente vai ficar com uma visão muito pouco, vai ficar com uma visão, digamos, de certa forma estreita, e um dia mais tarde vai ter necessidade de querer ver outro tipo de coisa. E, portanto, são situações distintas. E eu acho que uma grande parte das pessoas nas empresas começaram a perceber a necessidade de procurarem ter estas formações. E é como o Miguel dizia, e eu concordo totalmente. É diferente alguém fazer uma formação que demora ano e meio, um MBA executivo, etc., ou de alguém que quer fazer uma formação cirúrgica, e a parte cirúrgica é muito importante porque vai lhe permitir, provavelmente, ganhar outro tipo de visibilidade em pouco tempo. E, de facto, com isso vai conseguindo fazer uma guidance, digamos assim, formativa, e acho que é uma estratégia interessante. E, portanto, as duas coisas provavelmente vão coexistir. O MBA poderá ser mais transformativo, eventualmente, para a pessoa, mas, na verdade, as outras oportunidades de fazer cursos executivos, em particular, que são centrados no negócio, não são centrados propriamente na adoção disso aqui, é centrados no negócio. Isso faz a diferença. Certo. Muito bem. Foram contributos muito interessantes e que acho que vão refletir em nós alguma reflexão também contundente. Relativamente àquilo que é esta transição que nós estamos a atravessar, né? Nós falámos, vocês introduziram muito bem o tema da indústria 4.0 vem colocar aqui estamos a atravessar uma aparente revolução que, como foi dito, é centrada na tecnologia, como foi introduzido pelo Luís muito bem. Surge agora aqui alguns fatores externos políticos, nomeadamente pela iniciativa Sociedade 5.0 do Japão e introdução na agenda da indústria 5.0 pela Comissão Europeia, para virar aqui um bocadinho o bico ao prego e colocar as pessoas no centro daquilo que é esta aparente revolução, não é? Portanto, uma, pelo que entendo, não bem substituir a outra, é complementar, certo? Portanto, esta questão da centralidade humana, de recentrar nas práticas colaborativas, a adoção de práticas colaborativas, por exemplo, em sistemas de manufatura, aquela ideia de nós termos a fábrica. Eu lembro-me em 2013, 2014, quando se começou a falar em indústria 4.0, havia umas imagens que eram só braços robóticos, não havia ninguém na fábrica. Portanto, uma desumanização total, uma automação total que se idealizava. Ora bem, isso não se veio confirmar, tivemos uma pandemia, tivemos uma guerra e estamos agora no reshoring. Isto quer dizer, estamos a voltar a reindustrializar as cadeias de valor e isso permite-nos ver customização, personalização e oportunidades para as PMEs, certo? A minha questão aqui surge em que medida é que nós, as PMEs, podem apanhar esta onda daquilo que é esta onda 5.0, que é nada mais, nada menos que um complemento à onda 4.0, para se diferenciarem. E se calhar começava pelo Luís. Bom, estas coisas vêm por ondas, não é? Já o Sérgio estava a referir em 2013, 14, que se falava
as fábricas totalmente automáticas, etc. Mas de facto isso já se tinha falado no final dos anos 80, quando se falava no CIM, Computer Integrated Manufacturing. Já nessa altura se falava na fábrica sem homens. Quer dizer, é isto, passada, por cada década vem uma onda dessas, não é? Até que as pessoas percebem que a realidade é um bocado mais complexa do que essa. Não é? E agora nós temos a nova onda dos sistemas inteligentes, não é? Da inteligência artificial, da robótica inteligente, cada vez mais autonomia a nível quer dos sistemas informáticos, quer das máquinas. Bom, uma perspectiva disto é sempre a perspectiva de ferramenta. Ok, enquanto ferramenta, o que é que aquilo me pode ajudar? Pode-me ajudar a aumentar a produtividade, pode-me ajudar a aumentar a qualidade, etc. Mas para não corrermos o mesmo risco das ondas anteriores que todas falharam de ter a fábrica sem homens, eu creio que o grande desafio, quer para as empresas, quer para os académicos, investigadores, é entender bem qual vai ser, quais vão ser as novas relações entre os humanos e os sistemas. Isto não é meramente uma questão de interface, não é interface homem-máquina, é muitíssimo mais do que isso. É entender qual deve ser a nova distribuição de funções. O que é que nós, humanos, somos únicos, que sabemos fazer e conseguimos fazer melhor do que qualquer sistema artificial, e aquilo que devemos deixar para os sistemas artificiais. O entender essa relação é algo que não está suficientemente digerido. Eu acho que neste momento a discussão está muito em volta de duas coisas. À volta do aspecto de ferramenta com produtividade, de automação, etc. E à volta de uma outra discussão que é o medo das pessoas ficarem sem nada para fazer, não é? Serem substituídas. Mas eu acho que se nós queremos dar um contributo para um avanço mais sustentável, digamos, da evolução destas ideias, é perceber muito bem o que é que deve ser deixado para a inteligência artificial, o que é que deve ser deixado para as máquinas inteligentes e o que é a nova função do ser humano. Porque isso depois a seguir vai-nos também dizer então que tipo de formação é que nós temos que apostar mais para os novos profissionais do futuro. Não é? Certo, não sei se o Américo ou o Miguel querem fazer algum comentário também relativamente a este tópico. Eu só queria dizer que, pronto, finalmente os engenheiros perceberam que existem pessoas. Não é? Mais vale tarde que nunca. Tirando isso, é um bocadinho tarde, não é? Mas pronto. É verdade, eu por acaso esse comentário é pertinente porque eu também me congratulo com isso e também me congratulo não só pelos engenheiros de terem decidido, mas também quem faz a gestão das agendas. Que tiveram a coragem e a destreza, se calhar a conjectura e a circunstância levou a que se pensasse de uma forma diferente, não é? E isso também nos coloca, se calhar, a ter a discussão neste tópico. Aliás, uma das questões que nós estávamos aqui a falar e que se falou também várias vezes, eu destaquei duas que apontei aqui. Uma delas é a humanização da inteligência artificial, não é? E, portanto, a questão de nós termos mecanismos de reinforcement learning, por exemplo, que vivem dessa interação, mas também das questões da colaboração homem-máquina. E aqui também, se calhar, fazendo a ponte com o que o Luís acabou de dizer, eu acho que o que o Luís estava a dizer não é numa questão só de colaboração, se calhar é aqui de co-evolução, que é o humano e a máquina a escalarem, subirem degraus apoiados um no outro, em que coexistem numa primeira fase, mas com o objetivo de co-evoluir. Aliás, e aí se calhar ficava uma segunda provocação, que é nesta escalada de co-evolução, que acho que somos todos da opinião que há aqui grandes vantagens em termos de partir destas tecnologias, nomeadamente as questões da utilização das tecnologias de inteligência artificial. Em que medida é que as PMEs e a sua, digamos, estrutura mais pequena pode tirar partido
de tecnologias, mas ao mesmo tempo da individualidade do indivíduo, das pessoas que lá estão. Não é? Porque há aqui uma questão que nos diferencia, que é quando eu, há 50 anos atrás, tinha um paradigma de produção em massa e agora tenho um paradigma que se desenha na próxima década de customização em massa, algumas oportunidades podem ser relevantes para modelos de negócio de tamanho mais pequeno. Certo? Se calhar Américo, não sei se Sim, puder. sim, obrigado. Essa questão, mais uma questão desafiante, pá. Mas ainda só fazendo uma ponte com a conversa anterior, na verdade há uma discussão muito grande quando se fala em tecnologia e, como vocês estavam a dizer, o receio da perda de emprego e a diminuição de emprego, e o Miguel estava a dizer, e bem, que a tecnologia poderá naturalmente resolver uma série de problemas que são nitidamente desperdício. Opa, se é desperdício, desperdício não é valor, desperdício é o oposto de valor, e portanto nós não queremos desperdício, não é? Portanto a gente quer eliminar o desperdício. Agora, se a gente olhar para as grandes ondas da tecnologia, para as grandes, enfim, os grandes momentos de grande transformação tecnológica na sociedade, as famosas revoluções industriais, é importante lembrar que na segunda revolução industrial, portanto há um século mais ou menos, o Henry Ford, na verdade, multiplicou por 5 a produtividade das empresas americanas no setor automóvel, por 5. E, portanto, é importante perceber isso e não houve desgraça nenhuma, quer dizer, pelo contrário, houve foi um monte de oportunidades, criou-se riqueza de outra forma. Naturalmente, e o Miguel também disse, as tecnologias digitais apareceram, vamos lá ver, nos anos 60, no finais dos anos 50, mais ou menos. A primeira tecnologia digital em série na indústria foi em PLC, foi em 1969 ou qualquer coisa do género. E, na verdade, aquilo deu origem assim a desemprego, não. Criou-se foi muito emprego, emprego novo, emprego que não havia engenheiros de software, por exemplo, não é? E passou a haver engenheiros de software. E, portanto, naturalmente, nós estamos a assistir, vamos assistir a um período que provavelmente vai aparecer, enfim, vai exigir novos skills e, portanto, haverá novas oportunidades. Inclusive, há relatórios que mostram a criação ativa de postos de trabalho, não é? Haverá destruição, mas vai haver a criação de postos de trabalho também noutras áreas. Portanto, isso é só um aspecto, só para ligar a questão anterior. A mim, sinceramente, não me assusta nada. Acho que a gente deve olhar para a história também para perceber o que é que se conseguiu fazer no passado. Agora, provavelmente vai haver necessidade de trabalhar menos tempo. Antes trabalhava-se, eu lembro, trabalhava-se todos os dias da semana e depois começou a haver 2 folgas, etc. E assim sucessivamente. Provavelmente não vão ser precisos tantos dias para se trabalhar e vão ser menos dias. Agora, pegando na questão das PMEs. As PMEs, de facto, têm uma característica interessante, Sérgio. A dimensão de uma PME permite, por natureza, que ela seja mais ágil. Aliás, quando nós olhamos para a forma como as empresas evoluíram e as organizações há umas décadas atrás apostaram brutalmente em estratégias de verticalização. As empresas tornaram-se muito verticais, numa lógica muito cost-oriented e, acima de tudo, para controlarem a cadeia de valor. Porque quando nós somos muito verticais, nós controlamos totalmente a cadeia de valor. E aquilo que o professor Camarinha estava a dizer das empresas distribuídas, uma das grandes dificuldades é precisamente a coordenação de toda a cadeia de valor e o controle de toda a cadeia de valor. E, portanto, quando as empresas se verticalizam, elas naturalmente estão a aumentar o grau de controle da cadeia de valor. Mas, ao mesmo tempo, vão criar um problema sério, perdem agilidade. Porque as empresas muito grandes, de facto, não são ágeis por causa disso. E uma tomada de decisão numa empresa muito grande pode exigir, de facto, alterações que são disruptivas. Por isso é que na década de 80 apareceu a reengenharia, precisamente para tentar endereçar essa grande dificuldade das empresas que eram grandes demais e tudo fazia. A Ford, nos Estados Unidos, tinha uma siderurgia própria. E, portanto, isto naturalmente levou a um conceito de organização muito difícil, precisamente, a conduzir em momentos como agora, que exigem precisamente agilidade. E, portanto, nós passamos a seguir por uma lógica de desverticalização. As empresas pequenas, por natureza, não são muito verticalizadas. E, portanto, tiram partido, e devem tirar partido, é precisamente um ecossistema colaborativo, que já tiram, mas agora um provavelmente mais complexo, que é aquele que elas não estão habituados a tirarem partido, que é, por exemplo, as instituições que criam novo conhecimento, os centros de investigação, etc., que por natureza não estão muito ligadas, com exceção das startups, etc.,
mas por natureza, naquelas empresas ditas tradicionais, não têm muito essa ligação. Enfim, há grandes exceções, naturalmente, e portanto, eu acho que o ser pequeno é uma grande vantagem. Aliás, sempre que é pequeno, a gente consegue fluir melhor. É com os carros, é com tudo, pá. Até conseguimos estacionar melhor e andar melhor no trânsito. E aqui é a mesma coisa. Por isso é que os japoneses, e o grande milagre deles foi precisamente que quiseram sempre recursos pequenos e nunca recursos grandes. Precisamente com recurso pequeno é muito mais fácil de manobrar, é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil de controlar. Eu diria que, de facto, as empresas, a esse nível, têm um grande trunfo na mão. É muito mais fácil coordenar aquilo que é a complexidade do negócio com 100 pessoas, daquilo que é um negócio com 10 mil, com 100 mil ou com 1 milhão. Portanto, a esse nível não há problema. Acho também é que as pessoas estão bastante mais bem preparadas. O Miguel referiu uma coisa que a mim me preocupa muito, muito mesmo. Há uma fuga muito grande de pessoas muito qualificadas, mas há uma coisa, as pessoas atualmente, pelo menos, a democratização também do ensino e do conhecimento é incrivelmente maior do que era de há umas décadas atrás e, portanto, haverá condições diferentes também. Está bem? Ok. E chegámos ao nosso time, que era 1h30, portanto, para esta discussão. Eu faço aqui um pequeno resumo. Falámos de tópicos diversos, que foram desde a componente mais conceptual daquilo que é esta transição, a adoção ou abordagens mais centradas em tecnologia, mais centradas nas pessoas, e também naquilo que é nos modelos de negócio que daqui podem, de certa forma, ser vistos. Resumindo, a questão de, acho que ficou claro aqui a necessidade também de haver a capacitação das pessoas, normalmente dos decisores, acho que foi consensual. Eu aproveitava, em nome do I3S Portugal e em nome da comissão que organiza estes eventos de Engenharia e Execução, que sou eu, o Igor e o Pedro Assunção, agradecer ao painel, na pessoa do professor Luís Camarinha Matos, professor Américo e o professor Miguel Silva, a vossa disponibilidade para discutirmos estes assuntos e certamente que 1h30 foi pouco tempo, teríamos conversa para mais umas quantas horas e meias que pudessem daqui a vir, e agradecíamos. Passava se calhar a palavra também ao Igor. Igor, se quiseres dar uma palavra final também, te agradeço. Sim, desde já agradecer uma vez mais aos membros do painel, ao professor Luís Camarinha Matos, ao professor Américo, ao professor Miguel, que dedicaram aqui 1h30, mas não só 1h30, dedicaram algum tempo até antes da sessão para preparar as apresentações deles e as reflexões que iam falar nesta sessão e também para me aturarem nos e-mails. Eu sei que são poucos naqueles e-mails todos detalhados com muitas informações. Uma vez mais, obrigado. E é para nós um gosto receber oradores de tão alto prestígio para falar destes tópicos que são atuais e que merecem muita atenção no mundo da engenharia e não só. Em particular diz respeito a muita gente que não é só da área da engenharia, e daí também disponibilizamos todas as gravações das nossas sessões online, de forma mesmo que pessoas que não possam estar ou não tenham tido conhecimento desta sessão consigam assistir um dia mais tarde a estas discussões que são sempre acesas e ficam sempre a necessitar de mais horas de discussão, mas infelizmente não podemos ter muito mais que 1h30 ou 2, porque todos nós temos a nossa vida, e lá está. Agradecemos, eu, o Sérgio e o Pedro, em nome de todo o I3S Portugal, o tempo que dedicaram e a colaboração que tiveram durante estes últimos meses a preparar esta sessão. E ao Sérgio, uma vez mais, obrigado por moderares a sessão. Foi um prazer. Deste um pouco de folga nesta sessão. Obrigado por isso. Foi um prazer. Obrigado a todos. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado.